Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dos hebreus no mundo oriental. O objetivo do estudo sobre os hebreus, que são os mesmos judeus e os israelitas, é compreender a relação entre a religião monoteísta e o cristianismo. Por outro lado, podemos também partir do entendimento do porquê de tantas alterações, transformações e mudanças que esse povo passa desde Abraão, que é o seu formador, até a decadência. O legado dos hebreus para a sociedade ocidental constitui no monoteísmo ético, na Bíblia Sagrada e na lei mosaica. O nome dos hebreus significa passar, atravessar. Para o estudo dos hebreus, nós temos as fontes históricas constituídas no livro sagrado e também nos achados arqueológicos. Para iniciar nossa fala sobre os hebreus, podemos fazer uma pergunta de como se deu a formação dos hebreus. Se deu a partir de Abraão. Abraão é considerado o patriarca que deixa a cidade de Ur, na Caldeia, na região da Mesopotâmia. Ele era um pastor casado com Sara, que vem para a região que, segundo ele, era a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Nessa terra, Abraão vai ter 2 filhos, Ismael, que é o filho com a escrava, que é considerado o pai do islamismo, e Isaque, que é o filho da promessa com Sara, que é considerado o pai do cristianismo. Então, a formação inicia com Abraão. Abraão é aquele que dá originalidade, ou seja, que inicia o processo histórico dos hebreus. Quem é o patriarca? O patriarca é um líder carismático com atribuição religiosa, jurídica, política e econômica, pois a terra o pertencia. Abraão foi o formador, mas nós tivemos nesse período inicial, o período dos patriarcas, diversos elementos que constituem a história dos hebreus na terra prometida. Os principais patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó, que mais tarde será chamado de Israel. Durante esse período é um período muito dinâmico, complexo, marcado por diversas crises. E diante de uma crise de fome, os judeus, guiados por José, deslocam-se para o Egito. Aquela história de José que interpreta os sonhos e se torna o primeiro-ministro no governo do faraó. Com isso, os hebreus deslocam para o Egito, ficando no Egito 430 anos. Nesses 430 anos, a vida dos hebreus no estado do Egito vai se alternar entre bonanças, prosperidade, perseguição e escravidão. Nesse período da escravidão, vai aparecer o chamado Moisés, o libertador. Moisés vai servir de entreposto entre o mundo dos patriarcas e o mundo dos juízes, aquele que vai dar a ligação. Então Moisés vai ter uma intensa discussão com Abraão, ou com o faraó, e vai libertar seu povo no fato conhecido como a travessia do Mar Vermelho. Atravessando o Mar Vermelho, Moisés vai ficar com esse povo durante vários anos, ou seja, 40 anos divagando para baixo, para cima, para constituir uma cultura, tentar conformar as ideias, e quando chega num momento determinado, Moisés morre e quem assume o comando de Israel foi
Josué, que vai conquistar a cidade de Jericó, e a partir daí nós temos o período da reconquista, que é o período das 12 tribos de Israel. Qual a função do juiz? Combater contra os povos invasores, conquistar ou reconquistar a terra prometida e buscar organizar os elementos culturais, as suas afirmativas, e dar uma constituição ao monoteísmo cultural. Entre os juízes principais nós temos Gedeão, Sansão, Samuel, e nesse contexto a sociedade é organizada a partir das tribos. Para alguns teóricos, esse período é um período do socialismo tribal, onde cada tribo, como os nomes dos filhos de Jacó, Manassés, Naftali, Sacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Ser, Zebulon, Gad, Dan, Ruben, Judá, cada tribo tinha sua função dentro da história dos hebreus, dentro da sociedade hebraica. O terceiro momento é o momento da monarquia. Monarquia se dá a centralização do Estado, na figura do rei, na figura da religião. Então o Estado de Israel passa a ser um Estado teocrático. Entre os principais reis nós temos Saul, Davi e Salomão. Saul foi o iniciador da monarquia. Era da tribo de Benjamim, tinha uma vida bastante incontinente, era desobediente à tradição cultural e depressivo, ansioso. Suicidou durante um combate. Suicidando, o rei Davi assume o comando. Davi vai fortalecer o exército, vai estabilizar tanto o Estado como a sociedade, vai conquistar a região de Jerusalém, na qual ele transfere a capital dos hebreus para Jerusalém, centralizou o culto monoteísta. Para terminar esse período auge da monarquia, o rei Salomão, que segundo a tradição bíblica e histórica era um rei muito sábio, teve mais de 1000 mulheres, expandiu o reino para fora dos limites de territorial, construiu o templo de Jerusalém e constituiu um estado tributarista. Segundo Ciro Flammarion Cardoso, Salomão, tudo que fazia era de forma exagerada. Existia um exagero nas suas formas de governar. Depois de Salomão, nós temos a decadência dos hebreus, que é constituída primeiramente pela divisão do reino, chamado cisma, onde o reino foi dividido em reino de Judá, com a capital em Jerusalém, que ficava ao sul, e o reino de Israel, com a capital em Samaria, que ficava ao norte. Esse fato é conhecido como cisma. Outro fato importante nesse período, que constitui também a primeira diáspora, foi a invasão dos babilônicos e a escravização dos hebreus na Babilônia. Esse é o chamado cativeiro de Israel, o cativeiro da Babilônia, ou seja, os israelitas serão escravizados durante 70 anos pelo rei Nabucodonosor. Depois nós temos o período da reconstrução, que é um período de muita crise e confusão, e por último nós temos 3 invasões aos territórios dos hebreus, pelos macedônicos, pelos gregos e mais tarde pelos romanos. Na invasão romana, Jerusalém será destruída no ano 70 depois de Cristo, onde vai ocorrer a diáspora dos hebreus, que só retornarão em estado novamente em 1948. Como era a vida dos hebreus na sociedade antiga? A sociedade era baseada numa relação bem imóvel, estratificada. Existia a família real no topo, abaixo da família real sacerdotes e escribas com todos os tipos de privilégios, militares, comerciantes e fazendeiros, que se enriqueceram muito, principalmente
no mandato de Salomão, e os camponeses e escravos. A vida era uma vida dura, conflituosa e marcada pelas leis, porque os fariseus e os saduceus, que eram os intérpretes da lei de Moisés, transformou a lei de Moisés em 613 leis. A economia era uma economia, a princípio, uma economia de subsistência, depois ganhou um grau mais interessante. Na agricultura plantava cevada, centeio, trigo, uva e assim por diante. Na pecuária criava-se principalmente a ovelha e as cabras e os cabritos. Tinha muitas restrições às criações de animais devido à questão da religião. A religião dos hebreus, que era o elemento centralizador, formador e constituidor da sociedade, era o monoteísmo. Só que existiam umas divisões culturais de interpretações. Por exemplo, existiam os fariseus, os saduceus, que eram ligados às elites, e os zelotes, que eram grupos radicais revoltados com a opressão dos camponeses e com o não cumprimento da lei de Deus pelas elites. A cultura deste povo chamado de hebreus, mais conhecido como judeus e os israelitas, era bastante diversificada e marcada por proibições. Por exemplo, não poderia casar com outros grupos sociais, com outros povos. Existia um típico de uma seleção cultural, um isolamento social para que a raça ou a etnia não se contaminasse. Dizem culturalmente que os judeus, os hebreus, são muito ágeis no comércio, muito bom no mercado. E outro elemento que marca bastante a cultura dos hebreus e marca também a relação com o mundo ocidental são as festas. As principais festas são a Páscoa, que comemoram-se a transição da escravidão para a liberdade, e a festa de Pentecostes, que é comemorada em vários momentos, mas o momento primordial é o momento do início da colheita. Além disso, nós temos também dois símbolos muito importantes na constituição da sociedade judaica, que é a Mêmora, onde se guarda os desígnios da religião e da cultura, e a estrela de Davi. Está muito na moda nos últimos anos. Essa estrela de Davi é o principal símbolo da cultura dos hebreus. Então é isso aí. Quero agradecer você e desejar muita alegria em seu coração. Que a felicidade seja o seu lime de vida.